Foi, 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 Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas e ele segue a metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude, em que atraímos líderes e que elas vêm cá contar-nos na primeira pessoa toda a sua trajetória de liderança, que barreiras encontraram, que estratégias aplicaram para poderem contornar essas barreiras, como é que transformaram oportunidades, desafios ou problemas em oportunidades e quais são as perspectivas de diferenciação no mercado e de crescimento a longo prazo. Temos para a líder 2 convidada Áquila Shirinza. Ela que é licenciada em gestão financeira e bancária. Contabilidade de finanças. Contabilidade de finanças, obrigado pela correção. Ela é também ministra de louvor e adoração e toca serenata. Canta serenata, excelente. Áquila, bem-vindo. Como é que então se apresenta na primeira pessoa? Bom, primeiro, agradecer o convite. É um grande privilégio para mim fazer parte deste podcast, que com certeza é de sucesso. E como já foi aqui dito, chamo-me Áquila Shirinza, Áquila Lina Shirinza, nome completo. E sou licenciada em contabilidade de finanças. Atualmente trabalho com serenatas. Eu sou a que canta e tenho uma equipe de um guitarrista e assim vai. Muito bem. Áquila gosta de tomar chá? Quais são as sensações que lhe trazem quando toma chá? Gosto muito de tomar chá, para mim é super relaxante, dá uma sensação de alívio, descanso. E talvez seja por isso que depois de tomar chá naturalmente sentimos sono, porque traz-nos descanso. Então, para mim chá é sobre isso. Que bom. Nós queremos agora iniciar, passo a repetição do início, compreendendo como e quando, em que circunstâncias é que despertou ou despoletou este dom, este talento. A gíria diz que os gênios nascem gênios, ou os líderes nascem líderes. E esta conversa é um pouco para desconstruir ou desmistificar alguns mitos, por assim dizer. Como e quando é que nasceu este talento? Bom, vou dividir em duas fases, porque quando era mais nova, aos 4, 5 anos, eu já cantava e me recordo algumas vezes que muito cedo, às 5, 6 horas, eu ia para a varanda de casa e era o galo do prédio. Eu começava a cantar lá fora e tinha vizinhos até que às vezes me viam a brincar no pátio, mais tarde diziam, nossa cantora do prédio. E sempre tive assim um amor pela música. Mas aos 10 anos de idade, o meu tio, que da parte do meu pai, que também é músico, mas ele faz o estilo rap, estava em casa a preparar a gravação de uma música. Só que a pessoa que ele estava à espera para fazer o coro da música acabou se atrasando e no último momento disse que não conseguiria vir ter com ele. Mas enquanto ele ensaiava, ele cantava no corredor de casa, eu também ficava a cantar. E ele ouviu. Então ele chamou-me e disse, minha sobrinha vem aqui, está a cantar? Sim, estou.
ele mostrou-me uma letra, né, que era a letra do coro da música, e disse, canta lá, faz qualquer coisa nesse ritmo. Então, eu fiz algo que chamou a atenção dele, despertou interesse em gravar a música comigo. E como ela já não vem, vais gravar uma música contigo. Então, no dia seguinte, levou-me ao estúdio, fomos para lá, gravamos a música. O produtor também ficou impressionado com a minha pouca idade e habilidade de cantar. Ele disse, foi a primeira pessoa que me disse que eu poderia trabalhar com música e dar-me muito bem. Isso aos 10 anos de idade? Aos 10 anos de idade. O produtor Pinto, que já mandou um abraço para ele, e o meu tio também, Rashid. E eles foram as primeiras 2 pessoas que viram algo grande mediante a música para a minha vida. E, bom, naquele momento para mim não fazia nenhum sentido, tanto é que era muito nova, mas posto isso, depois de algum tempo lançamos a música na igreja, os irmãos gostaram muito e pronto. E não se passou mais nada. Então, aos 12 anos de idade, decidi entrar no grupo de louvor e adoração da igreja. Na verdade, foi mais incentivo do meu pai e dos outros irmãos que sabiam que eu cantava para participar do que uma iniciativa minha mesmo. Tanto é que eu nem queria, na altura, era tímida e cantar para muita gente na igreja, para mim, era um desafio. Mas pronto, aceitei o desafio e passei a fazer parte do grupo em que estou até hoje. E pronto, no ano seguinte coincide que concorri para a primeira edição do Vodacom, Turma Tudo Bom, que foi um concurso a nível nacional organizado pela STV, passo a publicidade. E na primeira edição, infelizmente, só consegui ir até a fase regional. E pronto, os júris sentiram que que foi uma injustiça, entre aspas, né? Porque a passagem para outra fase, a fase nacional, nesse caso, dependia da percentagem dos votos. E a votação não alcançou o número que era esperado para poder passar para outra fase. Mas com isso, eles insistiram e pediram para que eu fosse para a repesca, mas os meus pais não aceitaram que eu fosse repescada, mas ainda assim insistiram, porque foi a primeira vez também que alguém disse que eu tinha uma voz doce, uma voz diferente. Foi o júri Júlio Silva, que já também mandou um abraço para ele, e eu expliquei a eles que eu só podia cantar música gospel, porque eu venho de uma base cristã e criei essa identidade. Isso já fazia parte de mim. E a produção ficou tipo, isso é um concurso, como é que ela só quer cantar música gospel? Não é possível. Então, o júri, Júlio Silva também, contribuiu para que eu pudesse participar só cantando músicas gospel. E fui a primeira a nível nacional a participar num concurso só cantando músicas gospel, do início ao fim, em todas as escalas. Perdi na primeira edição, mas na segunda, por um incentivo também da diretora da minha escola, colegas, a própria produção insistiu para que eu concorresse de novo e tentasse. E, bom, no início eu achei que não fazia sentido, mas eu já tinha participado, por que participar de novo? Mas vi ali uma oportunidade, né, de dar a volta por cima, se calhar. E graças a Deus, nessa fase, entrei e saí como a grande vencedora do concurso, tendo ganhado o primeiro lugar. Depois disso, voltei para a Beira, porque foi tudo aqui em Maputo, lancei o meu primeiro álbum, né? E afastei-me da música, literalmente, porque o meu pai pediu-me
para que me dedicasse aos estudos. Eu ia já ingressar à faculdade e ele pediu-me para que me concentrasse nos estudos até que terminasse. Eu queria até fazer faculdade de música, mas os meus pais pediram para que fizesse um curso que daria-me uma profissão, porque eles entendiam que música não é uma profissão em Moçambique, não há rendimento. E pronto, respeitei, não é, o desejo do coração deles. Eu também não perdia nada fazendo isso. E pronto, comecei a trabalhar comecei a fazer a faculdade, terminei em tempo recorde, com muito sucesso. E pronto, essa fase da vida termina. Então, coincide que logo depois de terminar, não é, a faculdade, um pouco antes da minha defesa, aparece esse assunto de serenatas, que é uma outra página da minha vida, que torna-me quem eu sou hoje, que na verdade sinto que sempre foi o propósito da minha vida e hoje, graças a Deus, está a se cumprir. Muito bem. Quais foram os... Qual foi a coragem? O que é que lhe encheu de coragem a confrontar que iria prosseguir com a fase de apuramento, seguindo somente a linha de louvor, música gospel? Por um lado. Por outro lado, diante de vários, naturalmente, assédios, pressões, por assim dizer, sobretudo na linha dos produtores, que são as pessoas que estão mais na parte comercial. Quando se pensa em qualquer produto, por exemplo, indústria de música, por exemplo, a tendência é sempre ir para aquela linhagem que eventualmente é mais consumida, é mais popular, é mais apreciada, é mais vendível. Sendo aquela alguém que faz isso, implica tempo, implica recursos materiais, sua energia, por aí em diante. Como é que lida com essa pressão para ainda se manter essa preferência, esse gosto e expor diante desse tipo de pressões que lida dia a dia? Bom, primeiro que antes era muito mais difícil porque eu não tinha evidências do que eu acreditava. Tanto é que no concurso, por exemplo, quando eu disse que só cantava música gospel, na verdade a produção já havia me dito que não é possível. Se quiseres participar nesse concurso, tens que te alinhar às regras do concurso. E a regra é que a cada gala o artista tem que trazer um estilo diferente, um ritmo diferente, porque nós queremos testar a habilidade do artista, testar a arte do artista. E eu expliquei que eu poderia muito bem trazer outros estilos, mas o tipo de conteúdo da música será este. E a boa parte deles não entendeu, mas eu estive firme naquilo que eu preferia não participar, até se fosse o caso. Eu disse, se for para não participar, não tem nenhum problema. Mas o júri que eu referenciei, que fiz menção, ele viu algo diferente, algo especial, e ele achou que essa voz deveria ser ouvida, independentemente do conteúdo das músicas que estaria a trazer. E ele acreditou que seria algo diferente, estaria a alcançar um outro grupo de pessoas, porque o mercado gospel, naturalmente, antes era bem mais fechado, e as músicas gospel, para quem ouvia falar, acreditava que era só dialeto, músicas muito monótonas, sem muitos ritmos e técnicas vocais. Mas eu
graças a Deus, consegui apresentar a ele propostas que foram satisfatórias e ele acreditou em mim, acreditou no meu talento. E pronto, foi uma vantagem enorme para mim, porque se não fosse para fazer gospel, sinceramente, eu não participava, não concorria. Então, a base, de onde veio a coragem, veio da base. Os meus pais sempre instruíram-me, sempre mostraram-me que o que eu tenho não pertence a mim, tem um dono. E a ele eu devo devolver sempre toda a honra, toda a glória. E se ele me permite cantar, se ele permite que a minha voz seja ouvida, que seja para edificar alguém, que seja para transformar uma vida, porque se calhar de outras formas eu não consigo edificar. Se calhar falando, dançando, se calhar até às vezes o meu estilo de vida pode não edificar, mas ele me deu algo que é a minha voz, e essa voz deve ser usada para isso, para o propósito dele na minha vida. Muito bem. Voltando para, a dado momento fez menção que neste processo, nesta confrontação, na fase de apuramento, nos concursos, não cedendo à pressão, porque havia necessidade de preservar, e percebeu, compreendeu que tratava-se mais do que uma atividade, tratava-se de um talento. A dado momento falou de propósito. Considera esse propósito um chamado? Se sim, qual é a ambição da Áquila? O que a Áquila quer deixar para Moçambique, ou deixar para o mundo, deixar para as outras pessoas? Como quer contribuir para a transformação do mundo? Sim, considero sim um chamado. Tanto é que quando era mais nova, eu sempre permiti, não é, a Deus que me usasse de alguma forma. Sempre desejei trabalhar com pessoas, alcançar vidas. De certa forma, não sabia como seria, não sabia como faria, mas eu sabia que ia acontecer. Eu acho que chamado é sobre isso. Não tem a ver com nossa esperteza, às vezes nem com nossas habilidades. Vou recordar de Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele havia sido escolhido para cumprir um propósito, mas ele ignorava aquilo por muito tempo. E pior, ele até matava o seu grupo-alvo, que eram os cristãos. E Deus teve que intervir, né, de uma forma direta, porque tinha que ser ele a fazer, independentemente de se queria ou não, se sabia ou não. O próprio Deus nos capacita, ele chama e nos qualifica. E depois, numa outra versão, que era Saulo antes, né, ele já começa a pregar, o mesmo que matava, já quer resgatar, já quer passar uma mensagem de vida, e chamado é sobre isso. Eu nunca soube como poderia cumprir o meu chamado, mas eu sabia que, de certa forma, eu existo para isso. E hoje eu vejo, não é, que tive a oportunidade, me apareceu uma oportunidade, que depois posso explicar como, e eu recebo testemunhos de vidas que são transformadas, são edificadas a partir do trabalho que eu atualmente faço. E sempre foi assim, na verdade, mas hoje, graças a Deus, eu consigo alcançar mais pessoas, e o que eu almejo todos os dias é poder alcançar ainda mais pessoas, se calhar internacionalizar o trabalho que eu faço, e assim vai crescer, não é? Muito bem, interessante. Há uma regra que é comumente chamada de regra das 10.000 horas. Disse que é regra, uma pessoa torna-se especialista numa certa área após
em média 10.000 horas de prática, que equivale em termos de fundo de tempo mais ou menos a 10 anos de prática, repetição, execução, que é uma média mais ou menos de 4 horas por dia de úteis, que prefaz as 10.000 horas. Quão exaustivo, quão desgastante, quão profundo a Aquila pratica, treina. Como é que é o treino? Como é que a Aquila prepara-se fisicamente? Como é que a Aquila prepara-se emocionalmente? Como é que a Aquila prepara-se psicologicamente? E como é que a Aquila prepara-se espiritualmente para o seu trabalho? Bom, o meu trabalho, graças a Deus, é muito facilitador para mim. Não tenho assim, na verdade, tanto trabalho, a não ser só ensaiar, não é? As músicas, oração, meditação, alguns estudos de estratégia, de marketing e não só. E pronto, na verdade, eu sempre digo para as pessoas que há pessoas que têm que desenhar, planear uma visão. E para mim foi totalmente diferente, foi super aleatório, não exigiu, vou mesmo ter a ousadia de dizer que não exigiu nenhum esforço da minha parte, não precisei fazer absolutamente nada, quando me vi eu já estava a fazer. Então, para o meu trabalho em particular, não tenho assim muito que me dedicar ou me esforçar, porque é algo natural. Às vezes simplesmente acontece. Muito bem. Se, de certa forma, por via dos testemunhos que recebe, os seus louvores encantam pessoas, quão gratificante ou prazeroso é para a própria Aquila adorar a Deus? Não tem preço, não tem medida. É só satisfação e gratidão a Ele por me confiar essa missão. Olhando um pouco para as Escrituras, tem o caso do Davi, portanto, quando Saulo ele é empossado o primeiro rei de Israel, e depois ele desobedeceu a orientação dada pelo profeta Samuel. As pessoas mais próximas dele, os trabalhadores da casa, apercebendo-se que ele tinha alguns lapsos, mostrava alguma ansiedade, nervosismo, eles aconselharam-lhe a que ele contratasse o filho de Jesse, um tal de Davi, para que ele fosse, tocasse, eventualmente, porque eles reconheciam que esse tal filho de Jesse, Davi, era conhecido, famoso como um bom executor de harpa. E depois diz, para completar esta passagem, diz o texto bíblico que quando Saulo de pronto manda uma carta para Jesse a pedir que autorizasse o filho Davi para que fosse tocar para ele, sempre que Davi tocasse, Saulo ficava calmo, ficava tranquilo, ficava relaxado. É como se um mau espírito dele, aquele mau espírito dele que levava a ser agressivo, tivesse aqueles intervalos, é como se saísse dele. Qual é essa mágica que uma música de louvor, adoração pode ter para conseguir tocar ou tatear o espírito, para massagear o espírito, a alma de uma pessoa? Como é que vê isso? Como é que descreve? Como é que isso acontece? Uma vez alguém perguntou-me como seria a vida se não existisse música, só a música em si. E eu respondi, a vida seria altamente triste, porque a música por si só, uma melodia tocada, mesmo que não seja cantada, ela já transmite paz, alegria. E o exemplo que o Dr. Sandy acaba de dar é super interessante, porque um rei que estava a ter alguns distúrbios, né, era acalmado a partir de um tocar.
Era música tocada e já liberava tranquilidade, já liberava descanso para ele. E música é exatamente isso. Por isso que atualmente nós até questionamos os conteúdos, os estilos de música que são trazidas, porque acabam em algum momento distorcendo a essência da música, não é? Porque música não é para ser algo que incomoda ou que distrai, ou que música é naturalmente para coisas boas, coisas positivas. Quanto mais uma música gospel que já vem carregada de esses conteúdos em porções duplas ou triplas, esperança, paz, amor. Então, a música em si é tudo. Eu acho que para quem está triste, se ouve uma música, fica alegre. Para quem está alegre, fica ainda mais animado. Mas já há músicas também que conseguem deixar uma pessoa que está animada ficar triste. E acaba distorcendo totalmente a essência da música. Como é que a Águila se inspira para escrever ou para formular uma nova música, para fazer algo diferente do que já faz? Neste processo de transformação, inovação contínua, crescimento, como é que a Águila se auto-inspira? Bom, antes, né, falo de 2014, 2015, eu escrevi as minhas músicas, boa parte delas em momentos que sentia-me fraca, sentia-me triste, e as minhas músicas sempre foram o oposto do que eu sentia, trazendo encorajamento para mim mesma, e de certa forma eu sabia que alguém estaria na mesma situação e precisaria ouvir aquilo, trazendo esperança e trazendo uma mensagem de motivação. Então, atualmente a abordagem mudou um pouco, tanto é que fiquei muito tempo sem compor músicas, por motivos que acabei fazendo menção antes, mas atualmente a minha perspectiva não mudou, mas não faço naturalmente quando estou fraca, faço quando estou forte e trago essa mensagem em dose dupla de força, de encorajamento, de esperança. Muito bem. Qual é, enquanto uma líder e empreendedora que lida com pessoas, tem a sua equipe, tem critérios naturalmente que usa para escolher as pessoas que devem lhe acompanhar, a forma como ensaiam, tem a parte da comunicação, a forma como lida com os clientes, o mercado, o modelo, o estilo de relação que estabelece, por assim dizer. Qual é o seu nível de desenvolvimento enquanto uma líder? Sei que tem consciência, tem conhecimento sobre isso, se preocupa ou se tem preocupação com isso, e qual é o tipo de liderança que te diferencia dos outros? Bom, liderança em si já mostra que tem um diferencial de chefia, por exemplo. Um líder acompanha, um líder faz junto, não é, da equipe. E é sobre isso. Eu gosto sempre de fazer as pessoas sentirem-se aconchegadas, até os meus próprios clientes, que naturalmente boa parte deles acabam até se apegando. Muitos dos meus clientes hoje são meus manos, minhas manas, e temos uma relação super amigável, porque eu não gosto de me desconectar dessas pessoas, porque me baseando nisso, são essas pessoas que trazem para mim outros clientes, são essas pessoas que me fazem crescer. E
eu gosto de criar um ambiente de aconchego, tanto para as pessoas que trabalham comigo, tanto para os meus clientes. E é sobre isso. Muito bem. Qual é o fator diferenciador, qual é a vantagem competitiva da Aquila relativamente a outros que Sim. tocam serenata? Bom, eu sempre digo que eu gosto de usar, eu aplico muito a estratégia de marketing e imagem. Tanto é que o meu primeiro investimento, quando comecei a trabalhar com serenatas, a minha preocupação foi a imagem e a técnica de filmagem, de abordagem, que não vou aqui, não é, exibir, mas as pessoas que trabalham comigo já sabem como tem que fazer, porque para mim o mais importante na música, mesmo em eventos, em shows, é som e imagem. E quando eu consegui um pequeno budget, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um iPhone. Eu já usava um iPhone, mas era um iPhone 7. Decidi comprar um 11 Pro Max. E eu me recordo que os meus pais questionaram essa decisão, porque eles sabiam que eu estava a guardar algum dinheiro para comprar uma viatura. Isso em abril, maio de 2021. E quando eu digo a eles que vou comprar um telefone, ficaram super chocados. Pensaram até que Algo não estivesse bem. que alguma coisa não estivesse bem. Tipo, essa menina não tem visão, não tem perspectivas ou expectativas boas do futuro dela. Mas eu disse ao meu pai que se eu comprar esse instrumento, em pouco tempo, verá que eu terei o meu carro. E, bom, eles acreditaram, mas com uma certa incerteza, Reserva, não é? Mas eu já havia visualizado o que ia acontecer. E dito e feito, depois de ter comprado o celular para a melhoria de imagem do meu trabalho, o engajamento aumentou. E aumentou muito. E no mesmo ano, em outubro, eu já tinha o valor para a aquisição da minha viatura. E quando eu falei para meu pai, ele literalmente não acreditou. Tanto é que eu vim cá em setembro de 2021. Foi a minha primeira viagem, né, a trabalho para Maputo. E em um mês nós fizemos mais de 60 serenatas. E foi uma explosão tal que chocou tanto a mim, tanto as pessoas que me viram a começar. E voltei com o que eu pretendia, que era a viatura. E pronto, não paramos. Fomos até hoje, estamos a construir ainda novos métodos e estratégias de imagem e som e marketing. Muito bem. Aquele bocado disse-nos que quando decidiu, entendeu que era importante para o crescimento do seu negócio investir em imagem e, não obstante estar a fazer uma certa poupança, acabou por fazer um inesperado desvio da aplicação, porque visualizaste, foi essa palavra que disseste, visualizaste uma outra realidade caso seguisses aquela decisão. Visualizar é ouvir uma voz, visualizar é ver, mas se é ver o que ou com que olhos? Interessante. Para conseguir depois explicar a uma pessoa que talvez não está a ver como tu, ao ponto da pessoa entender o que tu estás a explicar e aceitar a ideia. Há dias participei de um coach e tive a oportunidade de palestrar, né, o meu testemunho, e eu falava exatamente sobre esse desvio de aplicação. Ter visto algo que não existia. E para nós, os cristãos, isso é fé, na verdade. E quando você quer ter algo, ou quando você quer possuir alguma coisa, você deve ter antes de ter.
E para ser ninguém, eu não acredito que alguém se torna uma coisa. Eu acredito que a pessoa já é. Só precisa ou precisava ver e aceitar ser. Então, eu vi, na verdade, com os olhos da fé, acreditei que se eu fizesse tal coisa, com maior certeza aconteceria. Poderia não ser taxativamente como eu vi, mas seria parecido ou próximo. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas que, em qualquer área da vida, não é? A pessoa ter a capacidade de correr um risco. Não sabe se vai dar certo ou não, mas tenta. Se não der, pelo menos tentou. Né? Então é muito importante. Não há uma pessoa de sucesso que não está disposto a arriscar. Não há uma pessoa de sucesso que tem medo de falhar. Uma pessoa que quer crescer não pode ter medo de falhar. Não pode, porque isso limita, estagna e te impede de, se calhar, viver algo que mudaria totalmente a sua vida. Se for algo bom, claro, né? E se realmente for valer a pena, vale a pena se arriscar. Vale a pena. Qual é a importância da espiritualidade para esses momentos tensos de tomar a decisão? A pessoa vê uma oportunidade, há um risco implícito e depois dá um medo, né? Um frio na barriga, e muitas das vezes quando temos dúvida perguntamos a nós próprios, perguntamos a outras pessoas. Aquela disse que uma pessoa de sucesso não pode ter medo de arriscar. Qual é a importância da espiritualidade para que uma pessoa se torne de sucesso antes sequer do sucesso chegar? Exato. Não tendo medo de arriscar. Bom, para mim a espiritualidade nos treina, nos treina a isso, a ter a certeza de algo, mesmo sem ainda estar a viver, mesmo sem ainda ter. E eu me recordo muitas vezes que na época da faculdade meus colegas estavam a estagiar, alguns estavam a correr com alguma coisa e eu não estava a fazer absolutamente nada. E as pessoas me perguntavam, afinal, o que confias? E espiritualidade em algum momento parece loucura, porque você está a ver sozinho, as pessoas estão ao teu redor, não estão a ver, não estão a entender nada. Mas você já tem um descanso, porque você acredita, você confia em Deus e você certamente se vê onde você ainda não está. E eu acho que isso é tudo que, na verdade, me faz estar e ser o que eu sou hoje. A minha confiança em Deus, essa ideia de que se eu acreditar, eu posso conseguir. Se eu acreditar, eu posso alcançar. Então, é sobre isso. Muito bem. Como é que a Áquila desenvolveu, trabalhou a sua cultura empreendedora? Não sei se em casa, se os pais são empreendedores, se passou de uma escola de empreendedorismo. Como é que a Áquila conseguiu trabalhar a ter uma cultura empreendedora ao ponto de entender que para iniciar o seu próprio trabalho tinha que fazer alguma poupança? E essa poupança implicava até abster-se de muita coisa, todo o sacrifício que passou, mas como é que trabalhou a si próprio para ter esse hábito e trazer esse hábito para o negócio? Desde pequena eu colecionava moedas. Colecionava moedas e me recordo de uma gaveta que tinha na minha casa, que meu pai deixava muitas moedas mesmo. E às vezes eu dizia, pai, peço dinheiro para comprar doce. E muitas das vezes ele dizia que não tinha, mas eu sabia que ele tinha, eu sabia onde estava. E eu ia,
levava muitas moedas, eu só colocava a minha mão aí na gaveta e tirava e corria para o quarto, eu escondia. E meus pais não sabiam. Mas estranhamente eles viam que eu ficava muito tempo sem pedir e ainda assim eu tinha os doces que eles não me davam. E eles descobriram que eu furtava. Eu levava aí as moedas deles e ia guardar, escondia. Mas ao mesmo tempo eles viram uma capacidade de guardar e conseguir o que eu quero. E desde sempre foi assim. Às vezes quando davam-me dinheiro de chapa, há certas vezes que quando eu quisesse comprar algo, eu sabia que eles estão apertados. Se eu quisesse uma sandália, eu preferia não lanchar, guardar o dinheiro de lanche. Até o final do mês eu já teria a sandália que eu queria. E muita gente me pergunta, você fez contabilidade de finanças, mas hoje está a trabalhar com música. Eu sempre defendo que não. O meu curso tem uma importância extremamente grande na minha vida, porque há coisas que eu aprendi, se eu sei fazer hoje, se eu entendo hoje, foi porque eu tive gestão, tive economia, tive contabilidade financeira, tive finanças públicas e há coisas que vocês podem não entender, mas faz todo sentido no trabalho que eu estou a fazer hoje. E ter a ideia de que uma poupança tem mais vantagens do que um empréstimo, para muita gente não faz sentido. Mas para mim, eu sinceramente não vejo assim, não gosto muito da ideia de empréstimo para um investimento. Eu prefiro mesmo que eu gosto da poupança, naturalmente, desde mais nova. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas eu acredito muito na poupança. Muito, muito, desde mais nova até hoje. Por isso não foi difícil para mim. Já estava no sangue, nas veias, esse espírito de empreender. Muito bem. Aquela conversa vai muito boa e até certo ponto também o tempo está a voar, né? Como um balão. Mas é importante também as pessoas poderem conhecer mais do trabalho que a Aquila faz, acompanharem também o seu trabalho, saberem como é que podem contactá-la, e também não só se inspirarem em si e aprenderem sobre o talento que está a desenvolver, como e onde é que as pessoas podem ter respostas sobre isso e mais sobre aquilo e o teu trabalho. Bom, nós temos as nossas páginas do Facebook, do Instagram e também no YouTube, onde tem lá os nossos conteúdos. Infelizmente não tem ainda uma plataforma onde eu partilhe necessariamente conteúdos pessoais e profissionais, literalmente ligadas a mim, mas temos ali os nossos vídeos das serenatas, algumas entrevistas, alguns shows que nós fazemos nas nossas páginas, que tem o mesmo nome, Aquila Serenatas MZ. Muito bem. Muito obrigado, Aquila, mais uma vez. Desejamos os maiores sucessos neste chamado, neste trabalho que tem realizado com muito zelo, no que concerne a louvar e adorar o Senhor e a forma como esse serviço, de alguma forma, orienta-se para salvar almas, ganhar almas e indiretamente amontoar tesouros no reino dos céus para si. Estas edições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende _oficial, YouTube, Antônio Sende _LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.